Olá você, eu sou o Carlos Valentim, colocando no ar mais um programa da série Dicas Tributárias. A dica de hoje vai ser em cima da Lei 15.270. Essa lei foi objeto de conversão de um projeto de lei, que é aquele projeto de lei 1087 que trouxe a isenção do imposto de renda para as pessoas físicas que ganham até R$5.000 por mês, que tem sido aí noticiado pelo governo como um ganho social, etc, etc, etc. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu quero me deter a um ponto da lei, que é o outro lado da lei. Que toda vez que o governo adota uma medida que essa medida resulta em perda na arrecadação tributária, ele é obrigado, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, a dizer da onde virão os recursos que vão cobrir esse rombo. E nesse caso, então, um contribuinte se beneficia e outro contribuinte paga a conta daquele contribuinte que se beneficiou. É bem assim que a coisa anda. Também não vou entrar naquele conceito que foi criado do super rico, que ganha acima de R$50.000 por mês, acima de R$600.000 ano, R$1.200.000, não vou falar nada disso. Eu quero me deter a apenas um item dessa lei, que é a lei que trata dos dividendos. Tem sido dito diversas coisas nas redes sociais, nos noticiários, que eu não concordo muito, eu vou colocar aqui a minha opinião. Então, por exemplo, os dividendos, eles não deixaram de ser isentos. Eles continuam sendo isentos. Só tem em duas situações que eles serão tributados. É quando uma pessoa jurídica paga para uma mesma pessoa física dividendos mensais de valor igual ou superior a R$50.000. Isso a partir de janeiro de 2026, na verdade, a partir dos lucros formados a partir de 2026. A outra exceção que existe é no caso do beneficiário for residente no exterior. Sendo beneficiário residente no exterior, não importa se ele é pessoa física ou jurídica e não importa também o valor. Ele vai ser tributado em 10%. Embora para a pessoa física criou-se um crédito, esse crédito vai ser sempre que a tributação da pessoa jurídica somada com essa tributação de dividendo for superior à tributação, que é a tributação da alíquota nominal, que é lá 34%, 45%, dependendo da atividade da empresa. Então, a alíquota efetiva, quando ela for maior que isso, eu tenho aí um crédito fiscal que essa pessoa jurídica domiciliada no exterior pode requerer em até 3 anos. Sobre a pessoa física no exterior, eu vou voltar um pouquinho para falar sobre isso, mas agora vamos falar sobre alguns pontos polêmicos que estão surgindo. Por exemplo, se você aumenta o capital com lucros e dividendos, dos lucros e dividendos formados até... Bom, vamos dar um passo atrás. Vamos falar sobre os lucros formados até 31/12/25, que é onde nós estamos agora. A lei considera que esses lucros distribuídos para a pessoa física, eles permanecerão isentos, desde que haja um ato societário, uma deliberação de cotistas que aprove o pagamento desses dividendos até 31/12/2025 e que esses dividendos sejam pagos até 2028. O 2028 você não vai achar na lei, isso não está escrito em lugar nenhum. A gente tem ouvido falar aí no 2028 e tudo mais, mas ele não está na lei. O que a lei diz é que ele tem que ser pago de acordo com as regras da legislação societária. Então, eu entendo que o 2028 nasce do seguinte: quando você distribui dividendos, quando você destina o pagamento de dividendos no final do ano, esses dividendos, quem que vai aprovar é a Assembleia Geral da companhia, que normalmente se instala em abril do ano seguinte. Entre dezembro de um ano até abril do outro, muita coisa pode acontecer. Então, a situação financeira da empresa em abril do ano seguinte pode não ser compatível ao pagamento de dividendos. Mesmo assim, isso não é isenta de cumprir o compromisso que ela assumiu com os acionistas e com os cotistas. Então, o que a lei fala é que a administração deve apresentar uma proposta e pagar esses dividendos em até 3 anos. Então, talvez tenha aí o tal do 2028. Bom, agora, se você aumentar o capital com lucro, você vai pagar dividendo? Tem gente dizendo que sim, eu entendo que não. Eu entendo que não é fato gerador, porque o fato gerador de uma obrigação tributária é quando você tem a sua disponibilidade econômica ou jurídica de uma renda. Nesse caso, você não tem nenhuma das duas coisas, porque quando o lucro é utilizado para aumentar o capital da companhia,
Quem aumenta o patrimônio é a companhia. É claro que você, como pessoa física, vai receber cotas ou ações e bonificações, e isso vai entrar lá, vai aumentar o seu patrimônio, mas não significa dizer que tem um rendimento para você. E isso tanto é verdade que existe uma jurisprudência firmada já no CARF e também até em ações judiciais, que quando você aumenta o capital de uma companhia com lucros e reserva de lucros, e nos próximos 5 anos você reduz o capital para entregar dinheiro ao sócio, ao acionista, isso é considerado como distribuição disfarçada de lucros. Isso era muito feito quando eu tinha aí uma situação do que os dividendos eram tributados, então as pessoas faziam essa estrutura para tentar burlar a norma legal e isso não deu certo. Então eu acho que hoje, a partir de 2026, na verdade, se você aumentar o capital da sua companhia com reservas de lucros acumulados, formados a partir de 26 e depois reduzir o capital, você vai entrar numa rota de colisão com o fisco, que ele vai cobrar o imposto devido sobre isso se ultrapassar aos 50 mil reais. Então, uma coisa que tem que ficar na cabeça de todo mundo é que os dividendos, eles continuam sendo isentos. Eles são tributados em caráter de exceção nessas duas situações. Agora, eu falei que ia voltar a falar sobre o domiciliado no exterior. Existem algumas estruturas de pessoas físicas que, para brindar patrimônio no Brasil, criaram uma situação onde colocaram uma empresa holding, localizada em paraísos fiscais de BVI, Cayman, Panamá, etc. E essa holding passa a ser a controladora da empresa operacional no Brasil. Então, com isso, ele tem uma proteção desses ativos, porque existe um aspecto jurisdicional que tem que ser observado, e essas pessoas, então, têm aí uma certa proteção patrimonial. Só que, nesse caso, o que vai acontecer com ela? Se ela pagar dividendo para a empresa que está lá fora, esse dividendo vai ser tributado em 10%. E esse dividendo chegando na empresa lá fora, o que vai acontecer? Ele vai ser uma composição do lucro dessa empresa que está lá fora. Aí a gente entra em outra tributação. O que diz a Lei 14.754? Essa Lei 14.754 é aquela lei que veio acabar com as estruturas que diferiam o pagamento do imposto para o dia que fosse distribuído o resultado das companhias offshore. Então, essa lei está em vigor desde janeiro de 24 e, com base nela, todo o lucro que é gerado numa empresa no exterior, em duas situações que não são cumulativas, uma ou outra, são alternativas, se a empresa está no paraíso fiscal ou se ela tem uma renda ativa inferior a 60%, ela é considerada como uma tributação no Brasil do lucro gerado nela, independente de ser distribuído ou não. Então, a pessoa física que fez esse planejamento para blindar patrimônio, hoje ela tem um problema. Essa blindagem dela vai custar um pouco mais caro, porque quando ela remeter dividendos para a companhia operacional no Brasil remeter dividendos para offshore, vai se pagar 10% de imposto, e quando esse dividendo chegar lá, ele vai ser parte do lucro da empresa, e esse lucro vai ter que ser oferecido à tributação no Brasil dentro de 15%. Então, é bom dar uma olhada nisso, porque existem algumas formas de você minimizar esse efeito, mas se nada for feito, você vai ter aí basicamente 25% em cima do mesmo dinheiro. Porque se sai 10 mil reais daqui, ele toma 10%, e os 10 mil reais que chega lá, de novo, independente de ser distribuído ou não, disponibilizado ou não para a pessoa física, com base na Lei 14.754, ele vai ser tributado em 15% na declaração de rendimentos no Brasil, e isso vai ser uma tributação em separado, ou seja, não vai se misturar com os demais rendimentos, e o sistema da Receita, já desde o ano passado, ele já calcula certinho esse valor quando você informa. Então, quem tem essa situação sabe que quando você tem lá bens no exterior, que só tem aplicações financeiras no exterior, sempre que você coloca lá esse valor, abre uma janelinha te perguntando qual foi o lucro, qual foi o rendimento que esse papel, que essa aplicação te deu. E quando você preenche ali com esse lucro, ele automaticamente calcula os 15% separado de tudo. Bom,
Então, essa é a dica de hoje. Então, só fazendo um resumo bastante rápido. Dividendos continuam sendo isentos, só são tributados em duas situações, quando pagos por uma mesma companhia, uma mesma pessoa física é muito importante, porque as pessoas jurídicas continuam sendo isentas do imposto sobre dividendos aqui, e que esses valores sejam maiores, iguais ou maiores de R$50 mil por mês. A segunda exceção é quando o beneficiário está no exterior, independente de ser pessoa física ou jurídica. Valeu? Bom, esse era o papo que eu tinha para hoje e os meus dados estão logo aqui depois desse vídeo. Caso vocês queiram trocar uma ideia comigo sobre qualquer assunto em matéria tributária, eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.